Agora nós teremos o prazer de conversar com a Marcela Castor, professora de hebraico bíblico, história e literatura bíblica. Minha querida, hoje nós vamos falar sobre o casamento no Antigo Testamento. Seja bem-vinda mais uma vez ao Manhã da Piedade. Bom dia, Moninha. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Vamos falar de casamento. É sempre um prazer estar aqui. Para nós também é momento de aprendizado, de entender como que o Antigo Testamento vê, porque quando a gente entende o que acontece com Jesus, né, Marcela? Clareia muito a nossa vida isso, né? Com certeza, clareia bastante. Por onde que a gente começa falando do casamento? Então, te pergunto, o casamento ele foi instituído pelo próprio Deus? Olha, a gente tem uma sequência de acontecimentos na história bíblica. O casamento sempre existiu, né, em todas as civilizações. Mas é muito bonito como a Bíblia conta a necessidade do ser humano de estar com alguém nu. Não é bom que o homem esteja só. Então, a Bíblia fala da importância de estar com alguém, de estar junto, de seguir a vida junto, né? Eclesiastes também fala isso sobre a importância de duas pessoas se unirem, certo? Certíssimo. E como que era o casamento no Antigo Testamento? O casamento no Antigo Testamento era um negócio e acontecia muito entre as pessoas ricas. As pessoas mais pobres tinham muita dificuldade de se casar, né? Não era todo mundo que conseguia. Muitos iam ser servos na casa de outras pessoas e às vezes conseguiam se casar ali dentro para ter filhos naquela casa e os filhos serem servos daquela casa também. Então, a ideia de se unir a outra pessoa na época do Antigo Testamento estava sempre relacionada a negócios. Então, não acontecia de uma pessoa se apaixonar por outra e ficar junto. As famílias tinham que decidir se aquilo era possível ou não, financeiramente falando, porque tem uma partilha de bens, tem os filhos. Quando você fala de um negócio, então o amor não casava-se por amor nunca, sempre era um negócio, sempre tinha interesses antes do amor? O interesse da família sempre vem antes do amor. Algumas pessoas tinham a sorte de amar com quem se casou. Então, a gente tem a história de Isaac e Rebeca, que foi um acordo de Abraão, né? Abraão pediu para ir buscar uma mulher para o filho dele. Aconteceu deles se apaixonarem. Jacó, a mesma coisa, né? Mas Jacó teve que casar com Lia primeiro para chegar em Raquel. Teve que casar com a Lia primeiro. Uma história de amor e tanto, né? É muito lindo, porque ele trabalhou 7 anos por Lia e depois mais 7 para Raquel. Trabalhou muito, ele amava muito aquela mulher. Então, assim, às vezes o homem casava com mais de uma mulher. Isso sempre foi muito triste para as mulheres, né? Porque o homem casava com mais de uma mulher, porque a mulher significava também riqueza, por isso que os reis casavam com muitas mulheres, tinham muitas concubinas, isso mostrava poder e riqueza. Então, os homens casavam com mais de uma mulher, mas a Bíblia sempre deixa claro que ele só ama uma. Então, enquanto o casamento era poligâmico no Antigo Testamento, a Bíblia sempre deixou claro que o amor é monogâmico. Então, aquelas que não eram amadas sofriam muito. Tentava se fazer em cima dos filhos, né? A gente tem essa história de Ana e Eucana, por exemplo, que também passou por isso, né? Verdade. Ana não podia ter filho e ele dava para Penina, é Penina? Para outra mulher. Que tinha filho e a outra ainda abusava da coitada da Ana. Abusava, porque aquela que não era amada falava, eu não sou amada, mas eu tenho filhos. É verdade. Sobre isso de filho, vamos fugir do casamento, eu volto para cá para os filhos. No Antigo Testamento, e até no Novo também, o fato da mulher não ter filhos, o fato da mulher ser estéril, isso era aliado a uma maldição? Não era abençoada? Era, porque tudo que acontecia no mundo antigo era visto como uma resposta da divindade, seja para o povo de Israel, que acreditava no seu Deus único, ou para os outros povos. Tanto a terra quanto a mulher tinham que dar frutos.
Se não desse frutos, isso era sempre uma resposta divina. Então, por isso que a Bíblia sempre fala que Deus abriu a madre. Deus abençoou com filhos, Deus abriu a madre. E aqueles homens, né? A gente tem a história de Tamar, dos homens que evitaram ter filhos com Tamar, como eles foram castigados. Aham. Marcela, Jesus vai reforçar o valor do casamento ao dizer que só de desejar outra mulher já pode ser considerado adultério. É isso que Jesus está falando? É exatamente isso que Jesus está falando, porque o divórcio sempre foi permitido. Deus nunca quis que duas pessoas infelizes vivessem juntas. Só que o que Jesus está falando é que a infelicidade vem da dureza do coração. Então, pode divorciar? Pode. Mas por que que você está infeliz? Então, a razão não é resolver separando e casando de novo, separando e casando de novo, mas a razão da infelicidade. E o adultério, a traição, começa no pensamento e no desejo. Sabe quando a gente tem um exemplo muito bom, né? Sabe quando a gente vai no mercado porque está faltando alguma coisa, daí a gente compra, chega em casa e vê que tinha? A Uhum. mesma coisa que a gente foi para o mercado comprar. Então, às Aham. vezes, isso acontece muito dentro da relação. Você acha que tá lá fora, algo que está lá dentro. Você só não está tomando conta, não está cuidando, não está procurando, sabe? Sei. E isso Então, é uma traição, né? Não cuidar bem de casa é uma traição. é verdade. Tá olhando a grama do vizinho que é mais verde, mas ela é de plástico, né? Não, e às vezes a grama do vizinho, se tem tempo de olhar a grama do vizinho, é porque não está cuidando do próprio jardim, porque dá tanto trabalho cuidar de um jardim que você não tem tempo de reparar. Maravilhoso. Maravilhoso isso. Se você está tendo tempo para poder vigiar o outro, é porque dentro de casa está ficando negligenciado. Exatamente. Tem uma história muito boa que eu acho que todo mundo vai gostar e ilustra bem isso que Jesus está falando, né? Todas as manhãs, uma senhora reclamava com o marido que a vizinha não lavava as roupas direito porque as roupas estavam sempre manchadas na corda. E ela passou alguns anos falando da roupa da vizinha, que colocava na corda e falava assim: nossa, mas passou tanto tempo, até hoje ela não aprendeu a lavar roupa. Qualquer dia desse eu vou lá ensinar ela a lavar roupa. E aí, um belo dia, ela chegou de manhã para tomar café da manhã e falou: nossa, que roupa branquinha, finalmente ela aprendeu a lavar roupa. E o marido falou assim: não, eu limpei o vidro da janela. É verdade, né, Marcela? Soco na cara da gente. Porque você olha a trave que está no olho do outro e não percebe o tamanho que está na sua, né? E essa é a primeira traição do casamento. Quando chega às vias de fato, é porque já está ruim há muito tempo antes. A traição começou muito antes. Então, Jesus fala para tomar cuidado com o início, para não deixar que a relação chegue a esse ponto, porque é muito doloroso uma separação de um casamento, né? Quando o Antigo Testamento e vão se fazer negócios de casamento, era também uma política? Era político o casamento? Também era político, porque se um rei, por exemplo, queria fazer acordo com outro reinado, um dos símbolos desse acordo era o casamento entre os seus filhos. Então, como os filhos, né, então esse filho tem uma parte desse reino. Então, os casamentos também eram políticos, eram decisões políticas, assim como as concubinas. E era uma vida muito triste para as mulheres, porque essas mulheres não necessariamente teriam filhos. Muitas vezes ela só consumava o casamento e nunca mais tinha uma relação afetiva, ficava lá no Palácio das Mulheres, esquecida, só para manter aquele status de casamento e da política. Ô Marcela, e quando a gente olha para essa coisa do casamento, né, e das concubinas, e o homem repudiar sua mulher, não era permitido o homem, o que quer dizer isso? Está falando dos problemas dentro de casa mesmo, esses problemas. Salomão fala muito sobre isso, é atribuído a Salomão, né? Engraçado, eu falo com tanta naturalidade já que foi Salomão que disse, mas fala muito sobre isso, sobre o casamento que está muito ruim, sobre as pessoas que não contribuem. Então, a gente tem a mulher, que é aquela mulher incrível que está trabalhando, que é a mulher que é de Provérbios 31, e tem aquela mulher que não está a favor da família, que está jogando contra, né? Que Uhum. reclama de tudo, que não está. Então, a gente tem crise mesmo do casamento. Então, o homem podia, sim, repudiar. Claro que acontecia muito também. Se a mulher não tivesse filhos, ele podia
devolver para a casa dos pais aquela mulher, mas também por problemas conjugais mesmo. Marcela, e casamento consanguíneos do mesmo clã ali, até entre irmãos, isso era legítimo? Era legítimo. Sara e Abraão eram meio-irmãos, né? E no mundo antigo isso era muito comum. Era até uma forma de proteger o patrimônio do clã, porque o clã era uma grande família, então era um jeito do patrimônio continuar dentro daquele clã e era um jeito mais seguro de casar as pessoas, porque hoje em dia, quando a gente casa, não sabe quem a pessoa é, né? Você tem que Uhum. descobrir quais são as referências. Então era mais seguro casar todo mundo ali, casar os primos, as pessoas conhecidas. Só que também não era tão solto assim. A Bíblia coloca umas regras dentro desse casamento consanguíneo, o que pode e o que não pode. Uhum. Vamos falar de festa de casamento, né? Lá em Caná, quando Jesus faz o primeiro sinal, o primeiro lá, a festa durava 7 dias. Quantos dias duravam as festas de casamento? Normalmente, E isso, só para depende do... completar, isso é um costume Uhum. judaico. Até hoje, as festas duram dias. Até hoje não. Hoje em dia dura um dia, mas é um festão, viu? Depende muito do quanto de dinheiro a pessoa tem para casar, mas as famílias mais ricas faziam festas de até 7 dias. Não tinha uma cerimônia de casamento como a gente conhece hoje, né? O casamento era a relação mesmo. Então, o casal ia para a tenda e ficava todo mundo festejando do lado de fora. E essa festa durava muito e muito tempo. É realmente é também uma forma de status social. Estou casando meu filho, sabe? E aí a festa é bem boa mesmo. No judaísmo, hoje, a festa dura um dia, mas é uma festa muito legal. Acho que dos casamentos foi o mais divertido que eu já fui. Entre os árabes, dura mais tempo. Mas, Marcela, no costume judaico também, quando o jovem vai fazer, que seria para nós, para o católico a crisma, ou para o batismo, para o evangélico, O bar mitzvah. o bar mitzvah, que é a primeira vez que ele vai fazer a leitura da Torá em público, não é isso? Isso mesmo. E é dia de festa. É um festão, bem. Esse marco, né, da maioridade espiritual, esse marco, assim, agora esse adolescente é responsável pela própria vida espiritual. Então, são marcos de maioridade, né? Nesse momento, ele assume essa responsabilidade com Deus, assim, agora eu me comprometo com Deus nesse momento da minha vida. Então, é uma grande alegria para os pais, né? Ver que agora o filho vai começar a caminhar por conta própria com Deus e ter as suas próprias experiências, porque isso é muito bonito na Bíblia também, né? Deus se apresenta para cada um, Deus se apresenta para Isaac, eu sou o Deus do teu pai. Deus se apresenta para Jacó, eu sou o Deus do teu pai. Deus se apresenta para a pessoa, né? Então, ver que agora é esse momento que o filho vai ter a sua própria experiência com Deus. Muito bacana, é tão rico. A gente tem tantos assuntos, né, Marcela? Ficar a manhã inteira conversando, porque tem muito assunto para a gente conversar disso. Mas de tudo que nós falamos, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Olha, o que eu acho muito bonito da Bíblia é que as questões humanas, elas não mudaram, né? Porque às vezes a gente lê a Bíblia, por mais que o contexto sociocultural seja muito diferente de nem sempre você consegue se casar com a pessoa que você ama desde sempre, aconteceu alguma coisa. Essas questões estão todas na Bíblia, em contextos diferentes. Então, olhar para o lado humano da Bíblia, sabe? Não só das regra, mas como as pessoas estão vivendo, como elas estão sentindo e como é possível resolver a nossa vida base nas experiências dessas pessoas que vieram antes de nós e que sentiram a mesma coisa, sem tentar uma perfeição, porque não tem como, né? Mas fazer o melhor que é possível dentro da relação. Então, pensar um pouco isso que Jesus está falando, que o adultério começa na cabeça, mas não começa na cabeça quando você já está olhando para a pessoa, mas quando você parou de olhar para quem está do seu lado. Muito bacana. Gente, a Marcela tem vários cursos. Marcela faz cursos online de Bíblia, de hebraico bíblico. E tem o Vivencializa, todo dia, 6h30 da manhã. Então, entra lá, @Cela Castor, Cela com 2 L's.
Lá no link da bio você encontra todas as informações para poder fazer curso, para poder ver o que já foi, para participar do Vivencializa, que é uma vivência da Palavra de Deus, que é maravilhoso. Já amanhece o dia, 6 horas da manhã, a gente apanhando, mas tudo bem, vamos que vamos. Não é? Minha querida, muito obrigada por separar o seu dia e vir conversar com a gente aqui, viu? Sempre um prazer. Muito obrigada e até a próxima. Até. Um beijo. Fica com Deus. Beijo.